De quando em vez a gente escuta manifestações de pessoas pedindo, falando, reclamando e proclamando: eu quero intervenção militar com Bolsonaro no poder. Já disse várias vezes que eu sou contra e tenho minhas razões. Já as manifestei de modo esparso em várias lives. Se as pessoas concordam ou não, beleza, não tem problema, mas eu tenho o direito de manifestar a minha opinião e eu não tenho medo de cara feia em manifestar essa opinião. E vou explicar para vocês e vou tentar mostrar meu ponto de vista, ainda que isso seja um tanto quanto antipático para algumas pessoas. Eu sou contra a tese de uma intervenção militar com ou sem Bolsonaro no poder, porque eu sou a favor do jogo democrático. Eu sou a favor das mudanças através do único instrumento que a democracia nos permite, que é o voto. Não adianta virem com cara, mas aí não tem como mudar. Nós temos que olhar a história e contextualizar os fatos para entender que nós terceirizamos a nossa cidadania durante 30, 35, 40 anos e queremos resolver tudo isso de supetão. Muitos conservadores parecem ateus que, diante da morte, diante de uma doença grave, recorrem a Deus. A Deus me salva, me tira dessa. Não, vamos aos fatos. Em 1964, o movimento foi único e não havia um pensamento hegemônico conservador dentro das Forças Armadas. Já havia um pensamento dividido e a história das Forças Armadas é uma história dividida. Ao longo da nossa República, as Forças Armadas sempre estiveram infiltradas de comunistas e esquerdistas. Isso não é de agora. E eu não vou recorrer a essa imagem do mundo rural de frutas e de legumes, verduras, para qualificar essas pessoas. Não, a realidade das Forças Armadas sempre foi de uma divisão entre conservadores, entre comunistas, entre adoradores de regimes de exceção esquerdistas, isso ao longo da história. E se vocês lerem os livros e os relatos de 64, vocês verão claramente como isso aconteceu. Não havia unanimidade em 64, da mesma forma como não há hoje. Você pode ter uma maioria conservadora até no posto de coronel, mas dali para os generais, para quem realmente comanda a tropa, há um filtro ideológico, há uma adequação ideológica que apenas quem vive essa realidade, e a gente fica sabendo pelos relatos, é que consegue às vezes traçar alguns cenários. Mas não pensem vocês que seria possível fazer uma intervenção militar hoje mantendo Bolsonaro no poder ou tirando no poder. Tirando-o do poder, desculpe o erro aí. Mas eu digo, com que militares se faria a intervenção? Com que militares? Com os de 64? Com os militares que se ajoelharam e baixaram a cabeça durante todos os governos da roubalheira de FHC, de Lula, de Dilma e de Temer? Com os militares que ascenderam ao generalato, prestando continência, rindo, dando tapinha e beijando no rosto de venais e vermes como os comandantes, como os chefes, como os ministros da defesa que o Brasil viveu nos últimos anos?
guerrilheiros, vagabundos, vermes, que hoje dão declarações menosprezando as Forças Armadas, dizendo que se voltarem ao poder tratarão as Forças Armadas como elas devem ser tratadas, como serviçais? Ou o Lula destratando, dizendo, eu dava qualquer esmola, e eles ficavam satisfeitos. Esses generais, a maior parte desses generais de hoje, ascenderam na carreira bajulando e ficando quietos e calados em troca de favores, de postos lá no exterior, durante os governos FHC, Lula, Dilma e Temer. Essa é a realidade. É com esses generais, é com esse pessoal que os conservadores querem uma intervenção militar. E não adianta reclamar. O Exército de Caxias. O Exército de Caxias é uma utopia literária, é uma figura histórica. Como é uma figura histórica o guerreiro Farroupilha, que a esquerda se apropriou lá no Rio Grande do Sul, ainda que a Revolução Farroupilha tenha sido a primeira revolução burguesa do Brasil. Observem como há uma deturpação histórica. Como é que nós vamos pedir intervenção militar fazendo um acordo com militares que não são conservadores? Desses militares que aí estão, quais deles são efetivamente confiáveis para uma ação desse tipo? Vocês viram agora, quando foi feita uma primeira limpa. Talvez, se o Bolsonaro limpasse todo o alto comando, todos os generais, a partir de 2 estrelas, e subisse todos os coronéis para generais, talvez ele pudesse mudar isso. Mas da forma como é feito hoje, dentro dos rituais, é difícil haver no curto prazo. Por quê? Porque para você virar de coronel para general, tem mérito, sim, mas tem muito de bajulação, troca de favores, jogo político, interesses pessoais, beijamão. As histórias que a gente sabe dessa fórmula para a pessoa chegar a general, a subir para o generalato, ela é bastante complexa. Ela, no mais das vezes, ela leva em conta o perfil, sim, da formação, mas principalmente do jogo político que há por trás. E o simples fato de alguém ser general não o qualifica para o exercício de um cargo. E exemplo vivo disso foi o general que o presidente Bolsonaro botou para comandar a EBC, e que foi uma porcaria, e que fez um contrato e que assinou um acordo com a China Group Communication. Observem. Então, vamos pensar do ponto de vista do fortalecimento da democracia. Vamos fortalecer as Forças Armadas dentro do conceito de que elas precisam ser fortalecidas. As Forças Armadas precisam ser fortalecidas em seus valores. Elas precisam ser blindadas para que lá adiante, quando a esquerda voltar ao poder dentro do jogo democrático, não em 2022 pelo golpe das urnas eletrônicas, mas se lá na frente a esquerda ou algum partido de centro ou de esquerda voltar ao poder, ela não faça aquilo que os esquerdistas hoje dizem, que é mudar o currículo das escolas militares, que é alterar os métodos, ainda mais os métodos de promoção para o generalato. É preciso, antes de pensar numa intervenção militar, com Bolsonaro no poder, é preciso buscar mecanismos para proteção
das Forças Armadas com o Bolsonaro no poder. É preciso blindar as Forças Armadas da ação de comandantes, da ação de ministros da Defesa, que podem sim destruir as Forças Armadas, mais do que a passagem do Lula, do FHC, da Dilma e do Temer já destruíram. O que nós precisamos não é continuar com essa conversa, com essa balela de intervenção militar, com ou sem Bolsonaro no poder. Vamos parar de terceirizar nossa responsabilidade. Vamos parar de terceirizar nossa cidadania. Vamos exercitá-la. E uma das formas de exercitar a nossa cidadania é fortalecendo as instituições. Eu sempre digo, não adianta ir para a porta dos quartéis. Porque se nós formos para a porta dos quartéis, os generais vão ter diarreia, vão ter cólicas, vão para debaixo da cama, porque eles têm medo de povo. Porque eles se acostumaram, nos governos do PT, a fechar os olhos. Então, lentamente, nós temos que resgatar as Forças Armadas para o papel que elas historicamente tiveram. Elas não podem mais ser cúmplices de governos de ladrões como as Forças Armadas foram cúmplices durante os governos do lulopetismo, quando até almirantes foram presos por participarem de negociatas falcatruas e roubos, quando generais aceitaram missões no exterior em troca de medalhas e comendas. Que o Exército, que as Forças Armadas tenham mais cuidado na hora de conceder suas honrarias. Que as honrarias que as Forças Armadas concedem sejam dadas realmente para quem mereça e não para que façam política. É nós quem temos que intervir nas Forças Armadas protegendo-as, não o contrário. Hoje somos nós, cidadãos, que somos devedores das Forças Armadas. Porque fomos nós que abandonamos as Forças Armadas lá em 85, quando fomos para as ruas pedir diretas já. Eu estava nas ruas pedindo diretas já. Portanto, eu não estou dizendo que você foi para as ruas pedir diretas já. Os militares, em 64, entenderam o apelo da sociedade, mas a sociedade abandonou os militares. Outro detalhe importante, que é o mesmo erro que o Bolsonaro está cometendo hoje, os militares cometeram nos anos 70. Os militares e Bolsonaro hoje deixaram de lado o embate ideológico nas universidades, deixaram o embate ideológico no campo da cultura e deixaram de lado o embate no campo da comunicação. Então são essas questões que para mim são muito mais importantes do que ficar aí com essa ladainha, com essa verborragia inútil de querer intervenção militar com Bolsonaro no poder. Por quê? Porque nós não temos essa estrutura, nós não temos essa capacidade, nós não temos esse preparo dos militares. E nem a sociedade está preparada para isso. Passe a pensar um pouco mais. Você não precisa concordar comigo. Você pode discordar comigo totalmente, eu aceito. Mas não caia na balela, na esparrela, sem antes pensar. A sociedade brasileira tem que perder a mania de terceirizar a sua responsabilidade. Nós terceirizamos a cidadania durante 40 anos. E agora que estamos tendo a possibilidade efetiva de reconquistar um Brasil, nós queremos recorrer num passe de mágica a apagar todas as nossas cagadas, todas as nossas omissões. É hora de pensar um pouco antes de agir, de pensar e tagarelar. Não é hora de defender intervenção militar. Não é hora de defender intervenção nenhuma. É hora de nós nos fortalecermos politicamente
para ampliarmos a nossa participação enquanto cidadãos. Nós temos que ter essa intervenção lendo, estudando, ampliando o nosso conhecimento, aprofundando o nosso conhecimento, indo para dentro de sindicato, associação de moradores, associações culturais, clubes de serviço. É lá que nós temos que estar. Indo para dentro das igrejas, participando, denunciando, falando claramente como pode um cristão ser esquerdista. Como pode alguém que fala em nome de Deus falar em nome da esquerda, que é alguém que nega as coisas de Deus? Para nós fazermos frente a tudo isso que eles construíram pela nossa omissão, nós temos que estar qualificados e preparados. Inclusive com nomes preparados para as disputas eleitorais do ano que vem, em 2024, 2026 e assim sucessivamente. Eu não aceito a discussão da intervenção militar, eu não aceito essa discussão estapafúrdia de destituição dos ministros. Eu acredito piamente que o limite de um ministro deva ser definido constitucionalmente, um ministro do STF, um mandato de 6 anos, sem reeleição, com a idade mínima de 60 anos, essa é a minha tese. Mas aí, querer intervir, destituir os ministros, eu não concordo. Eu não concordo com nada que não esteja dentro das regras democráticas. Se alguém quiser seguir alguém que está propondo alguma aventura, não será nesse canal. Eu não sou adepto do espontaneísmo. É muito fácil o discurso mágico. Mas o discurso mágico sempre tem um preço trágico. Por isso que eu quero dizer para vocês, eu abro essa discussão. Se alguém quiser fazer live comigo, mas alguém que tenha fundamento e que tenha capacidade de discutir e não gritar e acusar e atacar, me diga, fazer intervenção militar com quais militares? Com quais? Aí sim a gente começa a discutir. Porque, utopicamente, mas tem isso, mas tem aquilo, não caia nessa esparrela. Vamos nos manter mobilizados em torno de um projeto político conservador, sem cair em aventuras. Não vamos fazer que nem os ateus que passam a vida toda xingando Deus e que na hora que a corda aperta, na hora que a morte chega, pede, ai Deus me salva. Não. Sejamos coerentes. Vamos nos preparar para o embate político. E isso só se dá através da leitura, isso só se dá através do debate, isso só se dá através do conhecimento e da informação. E eu volto a dizer antes de encerrar, isso se dá quando nós passarmos a fortalecer as instituições, inclusive blindando-as para o futuro. Eu, de minha parte, creio que as Forças Armadas, hoje, precisam muito mais ser protegidas pela sociedade do que propriamente a sociedade pelas Forças Armadas. É complexo tratar desse assunto, mas eu não fujo do embate. Não quer dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu construí um ponto de vista e é nele que eu confio. Se você concorda com o meu ponto de vista, repassa nas suas redes sociais. Se 10 pessoas repassarem, nós vamos criar uma cadeia de pessoas que vão conhecendo esse ponto de vista, porque nós não podemos cair no discurso fácil, na aventura tresloucada de algo que a gente sabe que não vai funcionar e que jamais poderá ser concretizado. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.
Música